Gente, acabou de acontecer um dos momentos mais tensos e polêmicos do BBB 26. O Big Fone tocou há pouco tempo e a casa virou um verdadeiro caos com acusação de empurrão, risco de expulsão e uma punição que pode deixar todo mundo no tá com nada. Se inscreve aqui no canal e deixa o like porque o que rolou agora há pouco foi absolutamente insano. Vamos começar pelo clima de tensão que tomou conta da casa antes mesmo do Big Fone tocar. Todo mundo estava em estado de alerta, porque o Tadeu já tinha avisado que o telefone ia tocar antes da prova do líder. E olha, quando aquele barulho começou, foi um desespero generalizado. A correria foi intensa, com todo mundo saindo de onde estava para tentar chegar primeiro no aparelho. Mas o que ninguém esperava é que essa corrida ia gerar uma das maiores polêmicas, com direito à acusação gravíssima e possibilidade real de expulsão. Cansada de lutar contra o metabolismo travado e o inchaço constante, com essa solução natural, você acelera a queima do excesso e elimina até 4 em 30 dias. Recupere sua autoestima neste verão clicando no link da descrição ou aponte o celular para o QR Code na tela. Mas antes de eu te contar quem atendeu e o que aconteceu nessa corrida, eu preciso falar sobre outra bomba que explodiu na casa praticamente no mesmo momento. A Maxiane recebeu uma punição que deixou todo mundo em pânico e olha que foi pesado. A produção aplicou uma punição gravíssima na Maxiane, descontando 500 estalecas do saldo dela. E você sabe o que isso significa, né? A casa inteira pode acabar indo para o tá com nada por causa dessa penalidade absurda. A Maxiane está completamente desolada com a situação. Ela falou que se a casa for para o tá com nada, vai ser culpa dela. E olha o desespero dela, porque todo mundo sabe o quanto é difícil ficar só com arroz, feijão e goiaba à vontade, sem ovo, sem nada. Mas deixa eu te explicar o que a Maxiane fez para receber uma punição tão pesada assim. Ela saiu do quarto do líder antes do Marcelo descer. Isso mesmo, ela desceu antes do líder, e a produção considerou isso uma infração grave o suficiente para tirar 500 estalecas. Agora imagina o clima na casa. A galera já estava tensa por causa do Big Fone, aí vem essa punição gigantesca que pode colocar todo mundo em restrição alimentar. O tá com nada é um dos piores castigos que a casa pode receber, e tudo por causa de um erro da Maxiane. Mas voltando para o Big Fone, a correria foi tão intensa que gerou um incidente que pode ter consequências muito sérias. E é aqui que a coisa fica realmente preocupante, porque estamos falando de uma possível expulsão. O Jonas acusou o Paulo Augusto de ter empurrado ele durante a corrida para o Big Fone. Isso mesmo, o Jonas disse que foi derrubado pelo PA no trajeto até o telefone e que não foi um empurrão qualquer, foi um empurrão forte. O Paulo Augusto tentou se justificar dizendo que o Jonas estava correndo devagar, que ele estava meio dormindo ainda, molenga. Mas o Jonas não aceitou essa desculpa de jeito nenhum. Ele deixou muito claro que foi empurrado e que não caiu sozinho. A conversa entre os dois ficou super tensa. O Jonas perguntou se o PA achava que tinha feito certo e o Paulo Augusto continuou insistindo que o Jonas estava correndo devagar. Mas o Jonas rebateu dizendo que não importa se ele estava mais devagar, você não atropela pela frente. O Paulo Augusto ainda teve a audácia de perguntar se o Jonas estava no seu máximo de velocidade. E foi aí que o Jonas cortou a conversa, dizendo que não estava a fim de trocar essa ideia e que quer ver as imagens, se possível. E olha que interessante, o Jonas falou para o PA que falar que ele estava molengo é demais, porque o Paulo Augusto empurrou ele com tudo. O PA tentou negar, dizendo que não foi com tudo, mas o Jonas manteve firme a acusação. Depois dessa primeira conversa, o Jonas foi explicar melhor para o Paulo Augusto como foi o empurrão. Ele detalhou que mesmo se você está mais rápido, se a pessoa está na sua frente, você vai pelo outro lado, você não atropela pela frente. O Paulo Augusto pediu desculpas, mas o Jonas não aceitou muito bem. Deu para perceber que ele está realmente chateado e incomodado com o que aconteceu e que não considera isso apenas um acidente de percurso. E agora vem a informação que está deixando todo mundo em alerta. O Paulo Augusto pode ser expulso se realmente for confirmado que ele empurrou o Jonas. E olha, tem um detalhe importante: o próprio PA encenou como foi o empurrão para outras pessoas na casa. O Paulo Augusto demonstrou dizendo que passou no Jonas voado e fez assim, e que o Jonas caiu muito feio, muito feio. O PA ainda falou que está até com medo, mas que sua consciência está limpa e que pode ver as imagens à vontade.
Mas olha só, ele admitiu que empurrou. Ele encenou o movimento e confirmou que passou no Jonas e fez o gesto de empurrar. E a gente sabe que em disputa de Big Fone, empurrar de propósito é motivo de expulsão, sim. Deixa eu te lembrar de um caso que aconteceu no BBB 20. O Pyong Lee caiu durante a corrida do Big Fone e o participante que estava perto dele quase foi expulso por empurrão. A produção só não expulsou porque as imagens mostraram que o Pyong tropeçou e caiu sozinho. Então fica claro que em dinâmica de Big Fone não está liberado empurrar ninguém. Se a produção revisar as imagens e confirmar que o PA empurrou o Jonas intencionalmente, a expulsão é certa. E pela repercussão que isso está tendo na internet, a produção vai mostrar essas imagens com certeza. Mas agora deixa eu te contar quem foi a pessoa que conseguiu atender o Big Fone no meio de toda essa confusão. E olha, foi alguém que ninguém esperava que chegaria primeiro. O Babu Santana foi quem atendeu o Big Fone. Ele saiu correndo de onde estava e conseguiu chegar primeiro no aparelho prateado. E quando ele atendeu, recebeu uma missão bem específica da produção. A mensagem que o Babu ouviu foi clara. Atenção, preste muita atenção. Pegue a pulseira prateada na despensa e coloque no braço. Se você for o líder, entregue a pulseira para outra pessoa. Então, o poder do Babu está condicionado a ele ganhar a prova do líder que vai acontecer logo mais. Se ele ganhar, ele vai ter que entregar essa pulseira prateada para outra pessoa. E a gente ainda não sabe exatamente o que essa pulseira significa, mas com certeza é algum poder ou alguma consequência importante. E tem mais uma informação bombástica que eu preciso te contar. O Big Fone vai tocar de novo hoje. Isso mesmo, durante o programa ao vivo vai ter outro Big Fone tocando e dessa vez vai ser o dourado que fica perto da sala. Então a casa vai ter que passar por todo esse estresse de novo. A correria, a tensão, a disputa para ver quem atende primeiro. E com certeza muita gente vai estar ainda mais alerta depois do que aconteceu com o Jonas e o Paulo Augusto. Mas olha só a preocupação do Babu depois de atender o Big Fone. Ele está achando que pode estar no paredão por causa disso. A Chayane tentou acalmar ele dizendo que acha que não é paredão, mas o Babu está preocupado mesmo assim. O Babu comentou que estava indo tão bem no jogo até agora e que se for paredão, vai ser o 11º paredão dele. Ele ainda perguntou se continua contando os paredões das edições anteriores e a Chayane disse que não, que reinicia de novo. Mas dá para perceber que o Babu está realmente apreensivo com a situação. Ele não sabe se fez bem ou mal em atender o Big Fone e agora está na expectativa para saber o que vai acontecer na prova do líder. O que eu acho de tudo isso? Olha, eu estou extremamente preocupada com a situação do Paulo Augusto, mas ao mesmo tempo vou ser sincera com vocês. O PA não tem feito absolutamente nada dentro da casa. Ele é uma das maiores plantas dessa edição. Não se posiciona, não joga, não cria conteúdo. Se ele realmente empurrou o Jonas de propósito, e pelo próprio relato dele parece que sim, a expulsão é merecida. Porque empurrar em Big Fone não é permitido, a gente já viu isso no BBB 20 com o caso do Pyong Lee. A regra existe e precisa ser cumprida. E olha, sendo bem honesta, não seria uma grande perda para o programa. O PA está ali, ocupando espaço que poderia estar sendo usado por alguém que realmente quer jogar. Então, se a expulsão vier, vai ser consequência das próprias ações dele. Por outro lado, eu entendo a revolta do Jonas. Ninguém merece ser empurrado em uma disputa dessas, ainda mais quando pode ter causado uma queda. O Jonas tem todo o direito de estar chateado e de querer que a situação seja apurada. A punição da Maxiane também foi muito pesada. 500 estalecas é um absurdo e pode realmente levar a casa inteira para o tá com nada. Ela errou ao sair antes do líder, mas a penalidade parece desproporcional para o erro que foi cometido. E sobre o Babu atender o Big Fone, eu acho que ele está certo de estar preocupado. A gente não sabe ainda o que significa essa pulseira prateada, mas geralmente, quando tem Big Fone envolvido, vem alguma consequência pesada junto. O fato de ter outro Big Fone tocando hoje também deixa tudo ainda mais imprevisível. 2 pessoas vão ter poderes ou consequências por atender o telefone no mesmo dia. Isso pode mudar completamente a dinâmica da semana. Agora, eu quero saber de vocês aqui nos comentários. Vocês acham que o Paulo Augusto deve ser expulso por empurrar o Jonas? Ou acham que foi só um acidente na correria e não teve maldade? Vocês concordam com a punição pesada da Maxiane ou acham que foi exagero?
E sobre o Babu, vocês acham que ele fez bem em atender o Big Fone ou deveria ter deixado para outra pessoa? E quem vocês acham que deve atender o segundo Big Fone que vai tocar hoje no ao vivo? Deixa sua opinião aqui embaixo porque eu quero muito saber o que vocês estão pensando sobre tudo o que aconteceu. Fica ligado no canal porque daqui a pouco tem prova do líder, tem o segundo Big Fone e a gente vai descobrir se o PA vai ser expulso ou não. E não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele amigo que também está acompanhando o BBB, porque o que aconteceu hoje foi histórico e todo mundo precisa saber.